Boa noite. Antes de mais nada, agradecer, participar desse grande evento e que a gente está sempre aí fazendo essas trocas. Agradecer muito toda a cooperação e principalmente a Unisanto, Secomande, que eu vou falar um pouquinho depois. Agradecer também a Flávia e dar os parabéns, porque amanhã vai ser o aniversário dela, então vai ser um portal também. E agradecer por ela estar junto com a Magda, capitaneando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente tem algumas obras no Rio Grande do Sul, Palácio Piratini, que é a sede do governo. Estamos fazendo também a Secretaria da Fazenda, que foi totalmente inundada até alguns metros de altura. Restinga Seca, então nós estamos lá com quase 30 famílias do Estúdio Saraçá, desabrigados, desalojados. Então, antes de mais nada, assim, uma solidariedade nossa, né? E que a gente tenha essa oração e que a gente mantenha essa ajuda muito, porque eles estão precisando. Então, já começando a agradecer aqui, né, é, essa matéria toda. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse aprendizado. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões desse patrimônio cultural, o que é, vamos discutir um pouquinho de uma forma mais fluida. A gente está falando isso em mais de 30 anos como aprendiz. Eu já comecei ali com meu pai, e a gente vai contar um pouquinho dessa história, do que a gente foi aprendendo dentro desse processo até a gente ter essa concepção da zeladoria do patrimônio cultural. Então, aqui estou falando, a Flávia daqui a pouco deve estar compartilhando também aí a tela, e a gente vai falando, mas aí a concepção, então, como é que surge, né, essa da zeladoria do patrimônio cultural. Nós, como conservadores e restauradores, né, e seguindo a tradição do meu pai fez vários azulejos, trabalhou com Benedito Lima de Toledo, trabalhou com o professor Carlos Lemos, nas atividades, então, da restauração desse patrimônio. Ele faleceu cedo, faleceu com 45 anos, e eu fiquei com 16 anos, e o meu irmão, que é o Marcelo, o arquiteto, com 14 anos. E a gente foi buscar, então, o que seria esse mundo que a gente conhecia e que ele tinha passado essa vontade, essa paixão pelo patrimônio. Então, o que nós vamos contar hoje é um pouco desse processo. Aqui a gente vai estar falando sobre essa relação de uma influência também de Portugal, porque a minha mãe é do Algarve, meu pai é da Catalunha, então a gente tem uma relação muito próxima, né, é, das técnicas, dos saberes fazeres, dessa vida, como é que tá. Então, não sei se a Flávia já pode ir passando, nós vamos falar então essa apresentação do Brasil-Portugal, essa nossa ligação, depois comentar um pouco sobre esse patrimônio cultural, entender um pouquinho de onde vem essa degradação e depois falar um pouco sobre essa zeladoria do patrimônio. Então, um pouco dessa aproximação, né? Brasil-Portugal. Minha mãe é portuguesa, meu pai é espanhol, a gente recebe então toda essa carga, né? Dessa herança é, da colonização. A gente nasce aqui no Brasil já com essa influência e sabendo um pouquinho, né, do que é uma nora, da construção das técnicas ali de salir, a construção da cal, o uso da cal, o uso do azulejo, toda essa relação então dessa construção, e a gente vai vivenciar isso. Então a gente entra do patrimônio da soleira para dentro, não é? A gente entra e começa a ter uma relação muito grande afetiva dentro desse patrimônio. Aí está o meu pai, né, o Gerardo Martins Saraçá, que foi um grande mestre, e a gente sempre trabalhou com ele desde criança e participou do aprendizado assistido, aquele aprendizado que é muito simbólico, são poucas palavras e muito carinho na passagem. Então a gente vai ver aí que essa aproximação, esse contato, essa dinâmica de se conhecer, então, outras, outras nações aí, ele sempre incentivou, a gente sempre viajou muito dentro do Brasil e para fora também para conhecer esse patrimônio cultural. Aqui estou eu e o Marcelo, né? E logo em seguida ele faleceu. Então essa aqui é a idade que a gente já começou a trabalhar diretamente ligado à preservação do patrimônio cultural. Esse é um painel que a gente participou também, que está no metrô de Lisboa, Praça dos Restauradores. Nós fomos os ceramistas, né? Um dos ceramistas desse painel do Luiz Ventura.
Então é interessante como sempre teve, né, esse contato, tá? Aí, e agora, recentemente, o ano passado, quando precisou também ter esse seminário e esse fórum internacional, foi escolhido um painel do meu pai, um painel de Araras, e justamente esse aí que mostra, né, essa integração do Brasil e Portugal. Um dos painéis do meu pai foi escolhido para ser a parte do Brasil. Então a gente tem aí também essa relação muito, muito forte, né? Aqui a gente contando um pouquinho também da zeladoria nesse fórum internacional. Então, um pouco dessa passagem, né? A gente nasce, então, com a massa, o azulejo sendo a nossa grande produção. Então, aqui a gente vai falar um pouco dessa transmissão dos saberes e fazeres. A gente já nasce com essa relação do aprendizado assistido. Então, a gente vê a noção e a intenção da construção dessa arte. A gente está ali fazendo o esmalte, fazendo a massa, a barbutina. Então, a gente aprende ali nessa relação do artefato, dos saberes e fazeres. E isso vai influenciar depois quando a gente vai atuar como conservador restaurador, né? Aqui um pouquinho dessa sequência que a gente mostra, inclusive aqui na frontaria azulejada, desde a forma do azulejo, a massa, o barro, o esmalte, a pintura. Então a gente tem uma série de sequências aí dessa própria interação com a arte. Isso aqui são vários, dezenas de painéis restaurados e fachadas. Aqui foi um trabalho também, inclusive, que a Flávia, a Magda participaram lá em Olinda, o restauro de uma fachada também de azulejos franceses, né? Essa aqui é a sede da SBAL. E aí a gente vai ver também essa influência muito grande da rocha, da cal, do calcário, que a gente tem muito influente na Europa, e ela vem para cá como uma forma construtiva. E a gente vê essa ligação. E a gente vai entender um pouquinho daqui a pouco essa zeladoria. Porque aí, dentro da área da restauração, a gente aprendeu que a matéria é muito importante. E é claro que é importante. A gente precisa conhecer essa matéria. A gente precisa saber do que ela é composta. Carbonato de cálcio, ela tem uma função, quais são as qualidades dela. E assim a gente foi fazendo esses trabalhos há mais de 30 anos, recuperando e restaurando o patrimônio cultural. Fizemos ali no Museu de Arte Sacra, o projeto do Teatro Municipal, o Forte da Barra Grande, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente percebeu nesse momento que a materialidade ela estava bem resolvida. Técnicas, a gente tinha maquinário, a gente usa o reator atômico para entender qual é o átomo que está ali, câmara térmica, mas aí, depois de alguns anos, a gente percebe que essa ação restaurativa acontece alguma coisa, porque depois de 5 anos, no máximo 10 anos, precisa ter uma nova intervenção. Não sei como é aí, mas aqui a gente tem essa coisa do restauro ser o grande protagonista, né, da história, e a gente faz o restauro depois de 5 anos, 7 anos, no máximo 10 anos, tem que fazer uma nova intervenção e assim acendeu um alerta. E aí a gente foi ver o que era esse patrimônio cultural, aonde dentro da conservação e do restauro a matéria é muito importante. E a gente entra num processo ali de discussão para realmente saber se essa matéria ela é fundamental, se o restauro ele é um processo muito, vamos dizer assim, protagonista, e a gente percebeu algumas coisas que acendeu um alerta. Por isso, nós, como conservadores e restauradores, a gente não poderia estar chamando qualquer serviço, ou qualquer tipo de serviço de conservação. Porque a gente percebeu o quê? O pessoal da faxina, o pessoal da limpeza, não tinham ideia do controle de pragas. O pessoal da segurança também não sabia como lidar com esse edifício. Então a gente via que muitas dessas degradações aconteciam a partir
de um ponto que não era ação restaurativa. Era alguma coisa que precisava acontecer, e aí a gente colocou, então, esse nome de Zeladoria do Patrimônio Cultural para não conflitar com as ações conservativas e restaurativas. Porque as ações conservativas e restaurativas, elas, pelo código de ética e tudo, a gente está trabalhando para que elas sejam feitas, essas intervenções maiores, por pessoas que sejam capacitadas, que conheçam a matéria. Mas essa degradação vinha por algumas outras coisas. E dentro desse processo a gente percebeu que o tombamento, né, o patrimônio cultural, não eram só as coisas. E principalmente, não são as coisas que carregam o valor. O valor, ele vem das pessoas, do ser humano. O ser humano é que tem a intenção da produção da arte. E aí a gente começa a discutir o que é o tombamento. É um ato administrativo que registra-se no livro do tombo o reconhecimento da sociedade de um determinado bem. Poxa, então pera lá, não é a matéria que tem essa responsabilidade, e sim a sociedade. E como é que a sociedade tinha essa relação nos bens culturais? E aí, dentro da zeladoria, a gente começa a trabalhar primeiro pela intenção. Vamos entender o conhecimento básico de qual é essa relação. A matéria por si só, ela não consegue carregar se não for relacionada, se não tiver os valores afetivos, se não tiver os valores agregados. Então, hoje, para nós, dentro da zeladoria, o mais importante são as relações, é o conhecimento desse material. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhar como patrimônio cultural não só a matéria, mas sim a intenção e o saber fazer. Olha só aqui, as primeiras fortificações no Brasil. Vieram os primeiros colonizadores, começaram a querer montar, então, a estrutura que tinha na Europa e construir as fortificações. A gente tem a fortificação de Bertioga, que é a primeira fortificação de pedra e cal do Brasil, né? Depois a Barra Grande, depois todas as outras, e eles não encontraram as jazidas de cal logo de início. Então, eles foram buscar o carbonato de cálcio nas conchas, nos sambaquis. Então, a gente precisa ver e trazer essa interação. E por que trabalhar com esse ligante, né? Com a cal? Porque é um ligante aéreo, é uma argamassa que ela permite a transpiração dos edifícios. Então, muito mais do que a gente restaurar e pintar com uma forma, a gente foi buscar a intenção dessa construção. E aí a gente vai discutir, então, para onde vai essas informações? Dentro da restauração, restaura a matéria, né? Mas ela possivelmente, se não tiver a educação patrimonial, se não tiver esse viés do desamor e até o desamor, a gente não consegue contaminar a geração futura. Então, para nós, dentro do restauro, a matéria é importante, se restaura a materialidade, porque ela vai ser o suporte dessa história. Dentro da zeladoria são as relações. Nós vamos buscar os saberes e fazeres dos antigos, trazer para hoje como transformação social e levar isso para a geração futura. Então, a zeladoria são relações. A gente vai trabalhar nessa ação de conservação, conservação preventiva, mas também vai trabalhar nos valores sociais, também vai trabalhar desses valores que a gente vai estar mostrando um pouco também da relação dos amores mesmo, tá? Um desses materiais, né? Se a gente não trabalhar com essa relação, o que acontece? Olha aí, o sul, né? Então a gente vai estar tirando essas árvores, a gente vai estar tirando esse material, usando ele de uma certa forma, que a gente vai chegar a um desgaste muito grande. Eu falo isso porque vamos olhar um pouco essas fotos e refletir também, né? Cadê? Onde estão essas árvores, né? Como é que está hoje essa relação do uso dos edifícios? Hoje a gente tem aí um resgate muito grande de latinhas de alumínio para reciclar. A gente tem uma reciclagem grande também de alguns materiais. E por que não também reciclar os edifícios, né? Trazer esses edifícios que gastaram tanta energia, né, para dentro do processo.
E a gente fala isso porque a gente percebe que está se esvaziando essa relação de afetividade. O Pantanal, que está perdendo também as suas águas, hoje, agora, nós estamos com um problema muito grande das secas do Pantanal. Então, nós vamos trabalhar com esse processo também de ecologia, trabalhando com toda essa informação, né, que é trazer essas informações do passado para cá e usar isso. Não podemos perder essa sabedoria. Não é? E aí o interessante que a gente vai falar agora é um pouquinho da relação do patrimônio do natural ao cultural. A gente vai ver que essa árvore ela foi retirada do mundo natural e pela natureza dela, ela entra numa morte. A gente sabe que as madeiras, depois que elas são colhidas, enquanto ela está na natureza, ela tem as suas seivas, ela tem as suas resinas para mostrar que ela está viva. A partir do momento que ela é coletada da natureza, ela entra no processo de morte. Então, todas as madeiras que nós estamos falando do patrimônio cultural, elas são mortas. E aí que é o interessante. A gente vai buscar a intenção dos artífices, aqueles que artificializavam a vida da madeira. Enquanto se tem o cuidado, enquanto se tem essa relação de afetividade, eles aplicavam, então, óleos de linhaça, óleo de peroba, resina copar, resina damar. Para quê? Para manter esta madeira viva, mesmo estando morta. Dentro da área da conservação, se usa técnicas. Dentro da área da zeladoria, vai se buscar a intenção. E aqui a gente vê, então, que uma árvore, um altar, a matéria é a mesma. Então, esse altar, ele tem madeira morta. E se entender como é que é esse processo, a gente vai ver que os fungos e cupins, eles são benéficos no mundo natural, mas eles trazem problemas no mundo cultural. E a gente vai ver, então, que esses edifícios, se não tiver esse cuidado, e de todos, porque nós, conservadores e restauradores, atuamos ali naquela parte que perdeu, nessa reintegração, ou na conservação preventiva. Agora, todos do processo têm que entender qual é essa ideia. Então, a gente vai ver aquele edifício construído, depois ele destruído, e quanta história que estava dentro desse processo. Isso para mostrar agora um pouquinho do que pode ser essa zeladoria. Eu quero que eu estou falando rápido, porque é toda uma concepção de 20 anos, né? Onde a gente vai passar, então, esses saberes e fazeres. Essa relação, a técnica, a intenção. Uma das coisas, o que é uma argamassa? Não é? Uma argamassa, ela é uma manifestação da vontade do ser humano de trazer do mundo natural para o mundo cultural. Inclusive, tem uma passagem bíblica em Mateus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda, moverás a montanha de lá para cá. Então, uma argamassa é a vontade do ser humano buscar no mundo natural, nas montanhas, e construir as suas montanhas artificiais, com as argamassas, com o calcário. Então, esse é o mote para a gente passar essa relação do que é essas construções. Aqui um pouquinho, né, de todas as técnicas aplicadas, para a gente ver que a técnica é usada para essa interpretação. Mas a partir da técnica nós vamos buscar os saberes e fazeres. Eu estou sempre repetindo isso, porque a gente tem que passar esses saberes e fazeres, o conhecimento, para todos que trabalham no processo. A gente vai ver que o pessoal da faxina e da limpeza, eles são grandes monitores se eles entenderem o processo da morte da madeira. Enquanto eles estão passando óleo, enquanto eles estão reidratando a madeira, enquanto está tendo esse carinho, a madeira fica viva, mesmo estando morta. A partir do momento que se abandona esse olhar do zelo, se abandona esse olhar e só lida com a matéria, pode ser que ela entre no processo de morte. E aí fica irreversível. Aí sim, quando se perde, quando tem uma grande intervenção, entram os restauradores para recompor algumas lacunas. Então, isso aqui, se a gente incomodá-los, é importante. Por quê? Porque do jeito que o patrimônio cultural está aqui no Brasil, não dá para continuar. A gente está perdendo muito esse patrimônio cultural por falta dessa relação de afetividade, por causa do não entendimento da vida desse edifício.
O edifício é a extensão do corpo do ser humano, é medida em palmo, braça, polegada. A gente entra pela soleira da casa, onde põe a sola do pé, chega perto do peitoril da janela, das ombreiras da porta, do rodapé. É a extensão do corpo do ser humano e a gente esqueceu dessa relação. Está lidando com essa matéria muito longe. Então, se a gente conseguir passar isso como aprendiz, aprender com esses edifícios o que está acontecendo, a gente vai conseguir, com conhecimento, depois fazer uma relação do pertencimento, que vocês vão ver daqui a pouco um diagrama, que esse edifício não perca mais essa vida. A gente vai entender esse edifício como vivo. Aqui um pouquinho das oficinas dessa zeladoria. A gente vai entender a terra não como a técnica construtiva, mas a intenção. Essa aqui foi uma oficina bem bacana que a gente chamou ali o pessoal do patrimônio histórico, chamou as pessoas que moram ali numa casa que está sendo sediada, as pessoas de museus, e a gente começou a entender a terra como um dos elementos. E os outros elementos da natureza, a terra com fogo, o mundo das cerâmicas, a terra com água, o mundo das taipas, a terra com ar, o mundo dos adobes. A partir dessa intenção, a gente vai ver e vai entender esse edifício como vivo, e não mais só como matéria morta. Aqui também foi uma outra oficina que a gente mostra o que é uma casa de taipa. Esse aqui é um projeto que estava esperando um projeto de restauração. É uma casa que ela estava se mostrando madeiras mortas, estava tendo ressecamento e algum descascamento de caiação. Em uma ação que a gente fez, falando, olha, não está ainda no estado de restauração, ela ainda está praticamente integral. A gente fez uma oficina, então, do que é esse elemento da pasta de cal, né? O que é esse elemento cal que foi usado como ligante há mais de 10 mil anos? Palestina, Jericó, Egito, Europa toda teve esse material ligante, para perder, então, esse medo e usar isso como conservação. Nesse processo foi utilizado hidratação das madeiras e a caiação com cal, junto com as pessoas que estavam trabalhando. E o mais interessante é que o prédio está super sadio. Aqui no Museu de Arte Sacra também de São Paulo, que foi uma grande experiência, essa atuação também de trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade, aonde eles entenderam esse processo e eles fazem então toda uma hidratação dessas madeiras, fazem um controle de pragas, entende todo esse processo para que esse edifício mantenha a sua vida. Então, para nós, como vocês aí, mas aqui no Brasil a gente não tem essa visão, uma casa que é manchada, como eles falam aqui, é uma casa que tem vida, que tem um suor, que tem uma transpiração. Para vocês aí, né, em Portugal e na Europa, é natural, mas aqui no Brasil a gente teve que trazer essa leitura de uma argamassa transpirante. Então, essa informação é muito grande. Se a gente mantivesse isso só no ponto da restauração, a gente percebeu que tem muito processo de pinturas impermeabilizantes. Então, as ações que pareciam ser restaurativas, na verdade, elas condenavam esse edifício por não entender a fisiologia do edifício. A gente lida muito com danos e patologias, mas esquece a fisiologia, como é que esse edifício vive, como é que esse edifício teve a intenção de ser construído, como é que um edifício no leito do mar vai ter uma patologia de umidade ascendente. Isso é da natureza do próprio edifício. Então, o que tem que se fazer? Impermeabilização? Não! Tem que se entender que a água faz parte desse processo. E aí foi o que a gente fez aí em alguns fortes, né? O Forte da Barra Grande, Forte de Bertioga, algumas oficinas também no Nordeste com o Forte do Brum, para mostrar para as pessoas que estão ali que ações simples de caiação, do entendimento, de fazer uma argamassa de cal, ele é muito mais relevante do que depois uma ação restaurativa. E aí a gente começa a trabalhar e também trocar isso com as pessoas que estão envolvidas no processo. E aí a gente começa a incluir dentro dessa ação de zeladoria, pessoal da faxina, pessoal da segurança, pessoal da manutenção, até o gestor, para entender esse complexo.
Aí está um diagrama, então, que começa pelo conhecimento. A gente tem que conhecer a intenção dessa construção, a gente tem que conhecer as técnicas para depois ter uma relação de pertencimento. E isso é muito bacana porque a gente mexe no social. Porque geralmente o patrimônio cultural, ele vai representar, e parece que é muito forte essa ação política de sempre estar colocando os vencedores. Não é? Então, assim, sempre representa os vencedores. Mas e a sociedade que construiu isso? Não é? E essa parte social também que fez esses vencedores chegar até lá? Com o pertencimento, a gente vai ver não só a dimensão do tijolo, mas aquele que também amassou o barro. Para nós, o tijolo não é só a dimensão, é o sangue e o suor de quem amassou. E aí a gente começa a ter a relação do pertencimento de todos, porque o pai foi o carpinteiro, o avô foi o oleiro, e a gente consegue que essas pessoas entendam que hoje também elas fazem parte desse patrimônio cultural. Quem é a parte ativa hoje, que pode conservar, somos todos nós. E depois vai ganhar esse empoderamento, porque de alguma forma as pessoas ficaram, quando tem um bem patrimonial, quando tem um bem cultural, geralmente a gente escuta falar, não podemos fazer nada. Sim, não pode fazer nada que é errado, mas pode fazer tudo que é o certo. Mas quem passa isso? Né? Quem é que transmite esses valores? Então, dentro da zeladoria, a gente vai sempre trabalhar com o processo da inclusão. Enquanto às vezes o restauro é exclusivo, coloque-se o tapume e o trabalho é exclusivo do conservador, restaurador e dos arquitetos, na zeladoria é inclusivo. Desde o pessoal da faxina até o pessoal da gestão, todos conhecem a intenção da construção, conhecem a materialidade e depois se acham importantes no processo dessa conservação. Então a zeladoria vem para transformar o quê? As matérias, elas só vão ter valor com a relação da afetividade. Quando se perde essa afetividade, o que nós estamos fazendo é levando para a geração futura prego enferrujado, tijolos esboroados. Então a gente vai impregnar esse forte com o amor de Secomande. E aí nós vamos falar e vocês vão ver o que foi a construção, o que foi o restauro dessa edificação, enquanto, claro, todos, né, da Unisantos, o IFAM, mas liderados e capitaneados pelo Vitor Hugo Mori e pelo Secomande. O quanto esse edifício não voltou. Aqui algumas fotos dele lá atrás. Você vai lembrar, Secomande, você vai lembrar, porque a gente passava aqui e imaginava que isso poderia ser alguma coisa bem bacana, né? E aí, com esse trabalho todo, dos amores que vocês tiveram, contaminou uma série de pessoas em volta. E aí conseguiu, então, recuperar essa volumetria, recuperar a história, recuperar o que a gente fala hoje dessa relação de pertencimento desse forte. Então, a gente pode falar muito, sim, que a ação que está aí é uma relação afetiva e não uma ação técnica. Porque se não fosse essa relação afetiva, tanto do Vitor Hugo no IFAM quanto do Secomande, essa fortaleza já estava em ruínas, já estava em morte. Ela só mantém a vida pelos amores das pessoas. Aí nós vamos discutir, foi feita toda a intervenção, a gente fez uma ação para trazer essas pessoas, enquanto estava na mão do Unisantos, pulsava a vida nessa fortificação. Como vai estar hoje ou como vai estar amanhã, não sei. Não depende da técnica, depende dos amores das pessoas. Está aqui a gente há uns 20 anos atrás, você comanda e lembra também do nosso mestre Walter. Então aqui a gente tem a prova concreta, que não é a técnica que preserva, e sim o carinho e o amor das pessoas. É claro que a técnica ela vem complementar, ela vem trazer a recomposição dos materiais. Mas se não tiver o olhar, se não tiver o carinho, se não tiver o zelo, essa edificação morre. Por quê? Porque no mundo natural ela está programada para morrer. E aí está como nós fazemos a função de Zeus, aplacando a fúria de Cronos, porque a madeira foi programada para a morte. A pedra está programada para essa morte. E ela só vai manter a vida e só vai manter esse cuidado enquanto as pessoas tiverem essa relação de afetividade. Aí aqui vai uma crítica, não é? Como é que estão hoje essas conservações?
Forte de Bertioga tem uma ação todo ano de zeladoria. Convido vocês a entrarem, ver como é que está esse forte hoje. Barra Grande, não sei, você comanda e não sei se está muito por lá. Então, vamos ver como é que é essas ações, não é? Desses amores, de como é que a coletividade acolhe esse processo, entende como esse prédio transpira e respira, é que a gente vai entender o processo da zeladoria. Bom, estou aqui me estendendo um pouco, né, e meio que apaixonado por isso, porque a gente percebe que foi assim, né? Inclusive a Flávia está aqui também, que fez essa apresentação, e contamina hoje todos do estúdio para que a gente olhe esse edifício como vivo, né? Que a gente olhe esse edifício não mais só como matéria, mas como um cabedal de sabedoria. O porquê que essa madeira ela recebe um chanfro? Por que que essa madeira ela tem um ornato para dominar as fibras da madeira? Por que que a gente faz um canto na própria cantaria? Por que que o formato dessas rochas? Então, trazer esse saber fazer, trazer essas intenções, usar isso como transformação do patrimônio cultural, se emocionar com esse patrimônio. A gente está esquecendo de se emocionar, a gente está esquecendo de ter uma relação de amor e afetividade e levar isso principalmente para a geração futura. Lembrar também de que isso é sempre uma ação política. E o que é que nós estamos levando para a geração futura, né? Quais são esses conhecimentos? E dentro desse processo a gente consegue trazer também todos os apagamentos que tiveram, trazer todo o contato social, trazer o trabalho também dos escravizados, né? Uma das coisas que tem é a taipa de pilão que é feita aqui no Brasil, ela tem muita influência no norte da África, né? Então contar esse processo, ampliar essa memória que às vezes ela está apequenando o patrimônio cultural. O professor Upiano sempre fala, cuidado com a memória, porque ela pode ser um processo de exclusão do todo. A gente tem que sempre levar o patrimônio cultural como um portal. Aí volta novamente o tijolo. O tijolo nosso não tem só dimensão, tem o sangue e o suor de quem o amassou também. Então, aqui já um pouquinho finalizando, né, para a gente ter essa discussão, volto a falar, se a gente incomodou um pouco nesses conceitos, é ótimo, porque a gente precisa sair dessa inércia que está esse patrimônio cultural como matéria. Como matéria não está sendo, não está tendo valores, não estão tendo recursos para isso, né? Então, a gente vai ver, afinal, o que são esses fragmentos. O que nós estamos fazendo com a nossa madeira. Em muitos processos restaurativos, troca-se tudo, não entende que a gente pode conservar essa madeira. Porque no Brasil a gente está jogando nossas madeiras fora, trocando essas madeiras por não entender que a gente consegue controlar elas. Então aqui eu convoco, né, que a gente trate das nossas madeiras como os italianos cuidam dos mármores. É tão importante que o rei de Portugal colocou essas madeiras num tratado, numa lei, né? Dava-se a terra, mas a madeira era tão importante. O que nós estamos fazendo com as nossas madeiras, que é a base, que é a matéria de altar, do tambor, não é? Desse patrimônio cultural. Aqui é uma ação muito interessante que a gente foi buscar os cupins num centro de referência, nós convidamos esse cupim a se retirar. Por quê? Porque ele entendeu que esse edifício tem madeira morta. E no mundo natural, a função dele é degradar essa madeira. Nós retiramos esse ninho do cupim e levamos para a natureza. Vocês não acreditam, em 45 dias eles já estavam restabelecidos na natureza. Nós convidamos a se retirar do processo cultural. E a mesma coisa aconteceu com as vespas, e a mesma coisa aconteceu com as abelhas. Então a gente vê que a zeladoria é essa relação afetiva, é a relação do cuidado, é aquela relação que a gente vai passar o óleo para que essa madeira permaneça viva mesmo estando morta. Parece simples? Não é, porque tem aquela relação do conhecimento, pertencimento, empoderamento, transmitir esses valores afetivos e principalmente que a gente não precise restaurar tanto. Aqui é uma ação também que foi feita em Porto Alegre com as mulheres em construção, para trazer esse grupo, né,
nesse entendimento do que é uma argamassa transpirante, como é que faz uma pintura a cal, até porque vocês vão ver lá que depois, quando abaixar as águas, e que está já abaixando, o que o edifício que foi preparado para estar no leito do rio, com uma argamassa transpirante, vai ter de diferente de uma argamassa ou uma pintura cimentícia que não tem a capacidade de transpirar. Vai ser um grande aprendizado para a gente e uma grande referência também para como é que se tem que cuidar desse patrimônio. E outra coisa é a sustentabilidade. Para que trocar tantas coisas que a gente pode conservar? Para que colocar tantos materiais com plástico se a gente pode trabalhar com esses materiais naturais? Né? Então, esse é o nossa abordagem, né? Transformar essas ações exclusivas de restauração para ações inclusivas para as pessoas manterem esse edifício, para que elas tenham um novo contato, né? Para que elas lembrem que essa edificação tem vida, que transpira. Se a gente for aqui colocar, as pessoas esqueceram de sentir o cheiro. A gente consegue medir uma casa pelo cheiro do mofo. Esquecemos de abrir a janela, esquecemos que essa casa ela tem essa relação toda com o corpo, né? Então, a zeladoria é isso, tá? É muito mais ação de relações afetivas, é muito mais uma relação de conhecimento, de ecologia, do que ações restaurativas materiais. E aí eu provoco aqui, você comande, o que é a Fortaleza da Barra Grande hoje? O que foi e, principalmente, o que será? É. Tirando o valor afetivo, as técnicas foram aplicadas e é essa a nossa reflexão. Ficou aberta agora as perguntas aqui e essa grande provocação que a gente fez. Muito obrigado, António Saraçá, pela palestra que nos trouxe, por esta tertúlia. E abri agora então o canal e o áudio para quem quiser fazer intervenções, colocar questões ou dar a sua própria posição. E gostaria muito que todos participassem ativamente agora nesta meia hora que nos falta. Temos já algum inscrito? Eu não sei se o Alcino escreveu aqui qualquer coisa, não sei se é só para escrever, se quer também fazer uma pergunta. Eu queria parabenizar o Antônio Sarassa pela excelente aula que motivou a todos a conservação dos materiais. Dizer que um tijolo não tem só o barro e a água com que foi feito, tem também o suor e o sangue do artesão. Muito obrigado, Antônio Sarassa. Eu que agradeço, e a gente sempre aprende, né? Eu falo assim, nós somos aprendizes desse processo. Então, quando o pessoal fala assim, você fez algum mestrado? Eu falo, não, não sou mestrado, eu aprendo, eu sou aprendiz até hoje. Porque a cada momento, a cada edifício, ele conta a sua história. E a gente consegue entender isso dentro desse processo, né? Uma das coisas interessantes também é o que eu falei da casa, da extensão. Olha as cobertas, a cobertura e o telhado. Aquela parte que vai de cima até embaixo, os caibros, elas estão ligadas à cabra, aquela que domina a montanha. A asna da tesoura é o asno, o burro, que segura a estrutura. Os beirais em gárgula, em cachorro, é a proteção espiritual contra a chuva. Isso tudo a gente vai aprendendo. A gente aprendeu isso com a cultura japonesa, né? Que cada peça tem uma linha e tem uma força e tem um nome. Enfim, a gente está sempre aprendendo. E eu acho que isso é o grande mote para a gente levar para a geração futura. É o que a gente fala, se restaurar só a materialidade e não contaminar isso de amor e de afetividade, nós vamos entregar para a geração futura tijolo sem valor, prego enferrujado. Então a gente tem que sempre trabalhar com essas oficinas, com a contaminação, trazendo as pessoas para dentro do processo, vivência patrimonial e essa relação para a gente levar esse carinho e o afeto.
porque senão esse nosso patrimônio cultural, na verdade, vai ser um monte de escombro. Muito obrigado. Então agora passava a palavra a João Amaral. Boa noite, João. Boa noite, Major General Rui. Prazer em ouvir o Antônio. Isso cita, com certeza, aí uma abertura de conversa bastante significativa. E nós que mexemos com a questão do patrimônio histórico, né, que no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo trabalhamos com isso, só lembrando que o CONDEFAT surge por ações dentro do Instituto Histórico, mas eu quero chamar a atenção para dois aspectos significativos, Antônio, que é a questão que envolve a velocidade de interpretação do patrimônio, tanto pela falta de educação, né, da população, que não entende. Então, vamos pegar como exemplo São Paulo e tantas outras cidades aí do Brasil e até mesmo fora do Brasil. E o outro é o descaso do poder público. Então, nós temos um forte processo de depredação do patrimônio histórico, né? Vou falar até por parte de prédios e monumentos históricos da cidade. Então, você tem uma ação da intervenção da população, de parte da população, e o outro é o descaso, em que, por exemplo, o governo faz. Lembrando que aqui em São Paulo existem monumentos que estão sendo retirados e colocados à parte. Então, temos a situação. Uma questão que é a educação e a outra o descaso do poder público. Parabéns aí pela intervenção e gostaria de uma outra oportunidade de poder estar lhe ligando e bater um papo maior sobre essa questão. Vamos lá, só agora essa questão dos órgãos de preservação. A espinha dorsal do patrimônio nacional é o IPHAN. É inegável que a espinha dorsal é o CONDEFAT e é o COMPRESP, é o DPH. Então a gente vê que a estrutura principal, a coluna vertebral, são os órgãos de preservação. E você tem os nervos, que é a educação patrimonial, que é o processo de tombamento, não é isso? Mas como é que está hoje essa esqueleto? Está com cifose, está com lordose, não está aguentando o peso de todo esse patrimônio. São poucas pessoas apaixonadas, mas são poucas pessoas. Então a zeladoria ela vem para trazer carne e sangue nessa estrutura. A gente não vai combatê-los, pelo contrário, nós vamos falar o que vocês estão precisando. Vocês precisam de gente para limpar essa casa, vocês precisam de gente para abrir a janela, nós estamos aqui. A zeladoria é muito mais sangue e suor nessa estrutura e fortalecimento dos órgãos de preservação do que ao contrário. Você vê que muito pouco a gente reclama e muito a gente faz agindo junto. Seria interessante um dia a gente conversar e a gente mostrar essas nossas ações de zeladoria e os frutos que elas estão tendo em Olinda, Recife, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, com a população voltando a hidratar essas madeiras, voltando a fazer a limpeza das fachadas do patrimônio. Eu fico assim apaixonado e seria muito interessante que o Instituto Histórico de São Paulo, né, geográfico, pudesse ser um desses agentes, não é? Que vocês têm aí no coração, está latente. A gente precisa passar os amores das pessoas que estão aí para a nova geração. Só assim que a gente vai garantir esse processo. Muito obrigado. Temos agora então o Sérgio França Coelho. Sérgio, muito boa noite. Boa noite, Rui. Deixa eu cumprimentar primeiro, então, aqui os amigos que estão aqui na sala, o professor Secomandi, que sempre me manda os convites para a tertúlia, né? O professor João Peralta, César, doutor José Geraldo, enfim, os que eu estou vendo aqui, os nossos velhos novos amigos, né? Muito carinho por todos vocês. Muito bom vê-los aqui novamente. Eu quero reforçar o que já foi dito aqui, viu, Antônio? Realmente foi uma apresentação extraordinária, muito agradável, muito instrutiva e emocionante também. E eu quero contribuir com o debate. Os senhores que eu já cumprimentei aqui conhecem o trabalho que eu estou desenvolvendo com o Fórum Brasil de Turismo Cultural, estamos na terceira temporada, eu tive o apoio de todos eles, e esse projeto escalou o país, né? Eu aprendi, nesses poucos anos que eu estou à frente desse projeto, fazendo esse evento, esse projeto, que boa parte desse nosso comportamento com o patrimônio histórico, arquitetônico brasileiro tem uma relação com a cultura que a gente herdou de não orgulho
da nossa ancestralidade, das raízes que fundaram a nossa pátria, né? Eu acho que nesse não orgulho está boa parte das raízes que fazem com que a minha geração não tenha cuidado. Eu tenho 52 anos e eu sou de uma geração, os meus amigos um pouco mais velhos do que eu, alguns um pouco mais jovens, nunca sentiram orgulho de serem brasileiros, nunca sentiram orgulho da sua ancestralidade, de tudo aquilo que envolveu a conquista da América pelo povo português, como esse povo fundou essa pátria com os índios, com os negros, enfim, com a população originária. Tem muitos erros e muitos acertos também nessa história. A gente não pode ficar só criticando os erros e deixar de reconhecer essa saga que fundou a nossa pátria, e a gente precisa trabalhar para resgatar esse orgulho. Sem esse orgulho, eu acho muito difícil, viu, Antônio, a gente fazer com que os jovens entendam a importância da preservação. Eu acho que o pertencimento tem muito a ver com isso, se orgulhar dos nossos heróis. É um trabalho, por exemplo, do Dr. José Geraldo, de enaltecer a figura do Zé Bonifácio, tem muito a ver com isso, né? Ele é um herói nacional muito pouco valorizado, mas, enfim, para não ficar aqui tomando o tempo da reunião, no fórum do ano passado, eu cheguei a propor, num dos debates, que as universidades que estavam conosco propusessem cursos de especialização na área de restauro, e eu vi que está surgindo esses cursos em São Paulo. Nós trouxemos uma parceira, a arquiteta do IFAM, Raquel Neri, que está lançando um curso para especialidade na área de restauro. E agora eu vou levar para ela, eu mandei o link para ela, espero que ela tenha assistido ou assista mais tarde, essa questão da zeladoria, que eu acho fantástica. Eu acho que também é um outro braço fundamental, né? As universidades formarem novos especialistas em restauro e também nós trabalharmos com a população para a questão da zeladoria, achei isso incrível. E, por fim, o Fórum de Turismo Cultural, ele é um projeto que tenta fazer com que o patrimônio arquitetônico histórico brasileiro faça parte de um trade econômico chamado turismo cultural. Então, nós estamos lançando no nosso evento do dia 5, lá no pátio do colégio, que abre a agenda, né, da terceira temporada, viu, Antônio? Está convidado. Vou pedir para o professor Secomande de encaminhar o card do convite, vai ser no dia 5 de junho. Nós estamos propondo a criação do Corredor Paulista do Turismo Cultural, que vem lá de Santana do Parnaíba e vem passando pelo Centro Histórico de São Paulo, pela estação de Paranapiacaba, pelo Caminho do Mar e vem terminar no Centro Histórico de Santos. É um projeto Corredor Paulista de Turismo Cultural para incrementar e fazer com que essa riqueza, né, do turismo ajude a sustentar o nosso patrimônio. Eu nunca fui ligado a essa área, hoje sou apaixonado. Passei a explorar muito mais o turismo cultural. Eu ando viajando o mundo hoje, observando isso com muito mais carinho, né? Então, é um belo trabalho. Continue firme e conte com a gente, porque você precisar, com o Fórum Brasil Turismo Cultural, com um parceiro do seu trabalho. Agradeço e lembrando também, né, que a gente está trabalhando muito com ancestralidade. Então, lembrar que esse Brasil aqui também foi formado com várias nações, né? E esse envolvimento desse processo, o conhecimento das matrizes originárias, né? Falando dos indígenas, esse conhecimento da onde o rio nasce, como é que se coleta, que hoje está meio apagado, a gente traz esse processo, né? Dos povos escravizados também que vieram para cá, mas também trouxeram a técnica, também trouxeram isso. Então, valorizar esse potencial todo, né? E distribuir um pouco esse valor, né, daqueles heróis para os heróis anônimos. A gente tem que trazer também o artífice, o artesão, aquele que teve intenção, né? O Tebas que construiu aqui. A gente tem muita mão de obra aqui que não foram aqueles vencedores, mas também fizeram essa construção. Então, sempre lembrar desse portal, né, para que aquela memória não fique o processo do todo. Então, eu acho que colocar essa história, colocar o turismo a essa função, lembrar que Santana do Parnaíba foi fundada por Susana Dias, neta do Índio Tibiriçá. Então, as mulheres também protagonizando isso. E aí eu venho falar a Magda, a Flávia, e as mulheres que eu tenho em casa, e as mulheres hoje do estúdio Saraçás, que são em maior número do que os homens, estão transformando. E que um dia, talvez, esse patrimônio que a gente receba também, coloque mais inclusão para que a gente expanda essa história toda, né? E que a gente consiga entender, então, de uma forma total, né? A gente consiga abrir esses portais, tá? Então, aqui,
lembrando disso também, uma homenagem aqui a todos esses povos que estão aqui, que às vezes também ficaram silenciados, mas são tão heróis quanto aqueles heróis que nós protagonizamos hoje, né? Então, lembrar de toda essa saga, né? Que somos nós, os homens comuns, não é isso? Que são as mulheres comuns, que estão tão apagadas, mas que, se existe um herói, foi porque a sociedade estava junto. E lembrar sempre dos conflitos. Vocês têm os bens patrimoniais e os maus patrimoniais. Então, quando a gente leva na zeladoria, quando a gente entende o que foi uma guerra, a gente vai estudar os vencedores, os vencidos, e é o que está acontecendo em Ponta Porã. A coisa mais bacana hoje de contar essa história não é a história só do vencedor, e sim a história daqueles que foram vencidos, a união, a resiliência. Eu acho que isso que é bacana, a gente contar essa história e levar isso para a geração futura. Então, peço e convoco para vocês. A zeladoria é a inclusão. Então, vamos trabalhar isso. E você, no turismo, vai fazer uma parte importante, porque você é o caminhão, você é o contato. Então, que a gente traga esse turismo como um turismo transformador, como um turismo apaixonante, e não só aquele turismo de veículo, né? Convoco você, e você agora já faz parte desse processo também, né? E é um ser ativo nessa conservação. Muito obrigado, António. Eu aqui, neste momento, não temos ninguém inscrito e solicitava que quem quiser falar ou ainda intervir, ainda temos aqui assim algum tempo. Temos já aqui assim o Pedro Avilés, que está desde Londres e quer intervir. E também a Cristiane também está connosco e também quer falar. Mas eu já agora abordava um tema que é interessante, e eu acho que é interessante, que falámos aqui, assim, essencialmente, da zeladoria do património construído. E do património, no fundo, o património material e a sua grande ligação, como é óbvio, com o homem e a mulher, com os nossos antepassados que o construíram, que o preservaram e que o utilizaram durante um determinado tipo de tempo e que temos que mantê-lo e transportá-lo. Mas há outro tipo de zeladoria que acho que é muito importante e que se estão a dar passos muito significativos na sua preservação, e que é a zeladoria do material documental, da escrita, do documento, da carta, do relatório, do registro. E sem dúvida nenhuma, eu suponho que estão a ser feitas, e sempre foram feitas, mas estão a ser feitas, quer em Portugal, quer no Brasil, coisas extraordinárias, se bem que há ainda muita coisa por fazer. Há muito material que é desconhecido. Há muito material que não está devidamente preservado e não está partilhado. E sem dúvida nenhuma que a zeladoria do material escrito, que é absolutamente fundamental para preservar o conhecimento que os nossos antepassados registaram e estudá-lo, partilhá-lo e passá-lo para o futuro. E isso é muito importante, na minha opinião, que é, no fundo, disponibilizar e permitir que os investigadores, os pesquisadores, como vocês dizem no Brasil, tenham acesso a todo este tipo de conhecimento que foi escrito no passado e que pode estar, neste momento, em qualquer ponto do mundo, mas que pode ser partilhado. Eu não sei se Rui, o Sarassá... Diga. o monumento é um documento construído. Você falou no livro, caiu a ficha agora, né? Caiu a ficha, é o modelo da gente falar aqui, né? Um livro que não é lido não serve para nada. O monumento que não é fruído não serve para nada. Por isso que a zeladoria tem que colocar gente dentro, tem que ter a fruição, tem que ter o amor, tem que ter o contato. Senão, é como se fosse um livro fechado. Exatamente. Muito obrigado. Então eu passava primeiro ao Pedro Avilés, está inscrito, e já temos também inscrita a professora Renata Marota e o César. Passava a Pedro Avilés. Pedro, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Eu que não quero tomar muito tempo, rapidamente só dizer parabéns, quero dar um grande parabéns e um abraço ao António Sarassá, porque fez realmente falou de uma maneira tão diferente daquilo que normalmente aqueles que, como eu, têm trabalhado neste campo, que é sempre uma maneira mais burocrática e mais financeira e mais burocrática, mas falou com aquela empatia e aquela afetividade que realmente era importante lembrar.
Eu só queria dizer dois pontos. Tu que disse, há duas coisas que eu quero sobretudo sublinhar. Primeiro é que qualquer obra de restauração necessita a seguir de se garantir manutenção. E um grande problema que temos hoje em dia é que muitos monumentos, catedrais, papel, livros, que são restaurados, depois a seguir há sempre um desleixo, que é uma pena, e que às vezes o desleixo leva a coisa a chegar a um ponto que depois já não tem capacidade de poder ser restaurado porque a destruição é exagerada. Portanto, sempre que olhamos para alguma coisa para restaurar, lembrar sempre manutenção, deixarmos sempre programas de manutenção, tentar incentivar funcionários e pessoas que estão ligadas ao monumento que estamos a restaurar para que se continue sempre essa manutenção. O segundo ponto era lembrar que realmente, como diz aqui o nosso querido orador, a relação afetiva é muito importante, e é isso que nos faz tentar trazer, como ele nos lembrou, associar a população, porque a população é que vai continuar a ajudar a que aquilo tenha significado e que seja seguido. E hoje em dia temos aqui, por exemplo, em Portugal, estamos a tentar fazer coisas em que nós tentamos associar com escolas, com criar oficinas para a juventude e para outras pessoas, mas para tentar associar a população à restauração dessas obras. A última coisa que eu queria ver era uma pergunta. Como é que vocês fazem para financiar os vossos trabalhos? Nós, em Portugal, como eu contei, por exemplo, no Monument Fund, nós fazemos sempre, tentamos fazer um terço, tentamos procurar dentro de empresários e outros que queiram participar, associações, clubes, etc., tentar levantar um terço do custo das obras. Um outro terço tem que ser sempre o Estado português. E então aí é sempre importante, porque a relação política com o Estado é muito importante, porque no fundo são eles a autoridade que vão autorizar ou não a olharmos para determinadas patrimónios e que têm outras prioridades que não são as mesmas que por vezes nós temos. E a terceira coisa é realmente conseguimos mobilizar financiamentos internacionais que nos ajudam a fazer as grandes obras que temos feito em Portugal. Mais uma vez, muito parabéns, muito obrigado, e se me dá licença, vou passar, e se o professor César Barro e o Rui me derem licença, eu vou transmitir esta palestra a alguns dos meus colegas portugueses. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, Pedro. António, quer comentar? Então, uma das coisas da sustentabilidade, quando a gente trabalha com amor e com afeto e não precisa chegar à restauração, os valores são mínimos. A gente percebeu a economicidade. Para você fazer um programa de zeladoria, onde você vai treinar as equipes de faxina para entender a degradação, onde você vai estar trazendo novamente o que eu falo do empoderamento, as pessoas voltarem a reidratar as madeiras, os valores economicamente são muito pequenos. Então, a gente consegue, com economicidade, com conhecimento, fazer transformações. Então, agora vocês estão entendendo que a zeladoria, além de manter, também ela é uma transgressão cultural, é uma política cultural. E a gente está fazendo hoje, sobrevivendo, na verdade, com amor e com carinho, porque a gente está lidando, assim, oficinas culturais que as prefeituras, às vezes o Estado, contrata, então, essa zeladoria para a gente aplicar. Ministério Público, nós estamos usando verba do elemento difuso, aquelas verbas de multas ambientais também para trazer para o processo. A gente está trabalhando com doações, por isso que agora também a gente montou um Instituto Saraçá de Arte e Cidadania, Arte, Cultura e Cidadania, para poder cada vez mais não trabalhar com ação restaurativa e trabalhar com ação de zeladoria. Então, a gente tem umas oficinas preparadas e que a gente, ao invés de gastar milhões, a gente gasta pouco para manter. E uma outra coisa também, lembrar do empoderamento, porque alguém desempoderou essas pessoas.
E aí vem um pouquinho da culpa também dos nossos colegas dos órgãos de preservação. Não pode mais mexer que eu cuido. Não, vamos cuidar junto. Então, esse cuidar junto, esse olhar coletivo, é o valor econômico que a gente tem. E aí eu posso depois, em uma outra tarefa, ou se vocês precisarem também, a gente tem números expressivos, aonde dentro do contrato de zeladoria são os centavos que são gastos por mês para conservar os patrimônios. É muito interessante, mas que fica um tema para outra, né? Deixar um pouquinho de que mais aí, também dessa linha de financiamento, do que pode ser feito e a transformação da política cultural a partir da zeladoria. Muito obrigado, António. Bom, temos 3 inscritos, eu vou-te fechar aqui as inscrições, peço imensa desculpa, porque de certeza que haveria muito mais interesse, temos 3 pessoas. Vou passar a palavra à Cristiane Carbone, que está connosco mais uma vez e que levantou a mão, e depois passarei à professora Renata Marota e depois ao César. Cristiane, muito boa noite. Boa noite a todos. É uma grande alegria retornar e participar dessa tertúlia. Antes de mais nada, quero parabenizar o Toninho pela excelente aula e dizer que esse é o caminho. É o amor à afetividade, é a valorização do nosso patrimônio. A questão da educação patrimonial, ela é muito importante, especialmente no sentido de levar esse trabalho para as escolas, para as oficinas culturais, onde essas jovens, essas crianças possam se apaixonar. Assim como nós somos apaixonados pelo nosso país, pela nossa história, pela nossa cultura, nós precisamos disseminar esse amor aos jovens. E eles não, eu diria, que eles não têm essa paixão porque eles não têm o conhecimento. Além de artista plástica, também sou arte educadora, e trabalhar com essas questões na sala de aula é muito difícil. Então, eu tenho trabalhado muito na questão em que nós devemos levar essas crianças para o espaço cultural. E aí a questão do pertencimento. A partir do momento que ela se sente inserida nesse ambiente, ela passa a ter um amor. E ela sente que esse patrimônio também faz parte dela, ou seja, ela também faz parte desse patrimônio. Como artista plástica, eu tenho um trabalho de resgate da memória e da história, porque eu acredito nesse trabalho. Nós temos um grupo muito interessado, haja vista a representatividade dessa tertúlia de hoje. Nós estamos agora com 47 participantes, ou seja, esse bastão está nas nossas mãos. Nós teremos um grande trabalho, especialmente agora na reconstrução do Rio Grande do Sul, mas não só do Rio Grande do Sul. Nós temos aí diversos patrimônios que precisam desse olhar, dessa atenção. Como foi falado, a espinha dorsal são os patrimônios, os órgãos públicos que precisam de colaboradores, mas precisa haver esse diálogo também, né, de educação. E eu achei muito interessante a fala do Sérgio. Sérgio, nós estamos aqui à disposição para contribuir. Estamos aqui em São Paulo fazendo esse trabalho. Conte conosco. Eu também quero dizer, Toninho, que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está aberto para esse diálogo. Então, nós estamos aqui trabalhando, vamos fazer essa força-tarefa e levar esse trabalho ao maior número de pessoas possíveis. Dizendo mais uma vez que é importante nós trabalharmos com os estudantes, que são a matéria-prima. Acredito que a maioria de nós já passou aí dos 50 anos, então nós precisamos formar um novo público apaixonado que possa contribuir e disseminar todo esse nosso trabalho, todo esse nosso amor pelo nosso país, tá? Mais uma vez quero parabenizar o Toninho, que tem trazido essa contribuição, ao César Bargo, ao Secomande, que tem feito um grande trabalho, General Rui Moura, enfim, um grande abraço fraterno a todos e estamos à disposição. Obrigada. Queria até lembrar também, se a Flávia estiver ainda com a gente aqui, que eu estou sem o contato,
para colocar também um pouco do e-mail e o contato do Estúdio Saraçá, para quem tem essas trocas também. E eu gostaria de, quem tiver interesse, a gente mostrar um pouco desse portfólio dos 20 anos, como foi essa ação nas escolas. A gente faz essa ação dentro das escolas. Então, no Colégio Sion, além de fazer ação restaurativa na fachada, a gente conta na história de Química qual é a reação da Cal. A gente conta a história do bairro. Então, a gente sempre faz essa ação nas escolas, e aí seria interessante, a Flávia já colocou, gratidão, Flávia, para que quem quiser entrar em contato, para que a gente também possa passar, né, esse nosso conteúdo, essa nossa troca, para que seja contaminado mesmo. Essa é a palavra, né? Contaminação da geração futura por esses valores que a gente tem. Muito obrigado, António. Passava então a palavra à professora Renata Marota. Professora Renata, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado por me permitirem a minha presença e o convite que recebo todas as vezes para participar. Veja bem, toda essa palestra é entusiasmante. Temos vontade de sair aí restaurando, zelando e defendendo o nosso patrimônio histórico. Agora, eu gostei muito das palavras do senhor Pedro Avilés, como também da Cristiane. Mas eu pergunto, a sustentabilidade, ela é totalmente fundamentada no erário público, na iniciativa pública de governo, órgãos públicos? Não existiu até agora uma atividade que seja da pessoa jurídica mais empresarial, ou então da pessoa física que queira contribuir para a zeladoria de um bem público. Até me ocorreu, me perdoem se estou divagando um pouco, existe o convênio médico que zela e que cuida da nossa saúde física e a saúde do nosso patrimônio. Não poderia haver uma iniciativa semelhante? Sim, e ela até seria um incentivo de recursos, e esse incentivo de recursos daquele que contribui aumentaria a vontade de cuidar, de zelar, dar continuidade. A zeladoria, para mim, é um talento. Não é só aquele que restaura é o artista. Aquele que zela também tem um talento. Então, seria um incentivo, uma integração, seria uma motivação do aprimoramento do ser humano, do homem, da educação. Então, vai lá a minha sugestão. Quem sabe não criarmos alguma coisa que a pessoa física ou jurídica, estou usando termos hoje do regime tributário, mas, enfim, pudesse contribuir de alguma forma. Eu acho que é uma janela que temos que tentar abrir e não ficar só com os benefícios e recursos públicos, que nem sempre estão disponíveis para aquilo que desejamos fazer ou que é necessário fazer. E vai aí a minha pergunta: existe essa contribuição? Gratidão por essa pergunta. Gratidão, porque eu esqueci de falar dos nossos contratos de zeladoria das pessoas comuns. Então, a gente hoje o que financiou, hoje a gente tem financiamento do órgão público que desconfiava da nossa ação lá atrás, porque era muito barato e eles queriam projetos milionários para restauro. Então, no começo, a gente não tinha um valor de órgão público. Agora, quem contrata a gente? O Shopping Iguatemi para tomar conta do casarão em Magalhães, contrato de zeladoria. O Shopping Cianê, contrato de zeladoria. O Pátio Malzone contratando a gente para cuidar da casa bandeirista. Então, assim, ó, a sua pergunta foi fundamental, que eu tinha esquecido de falar. Valores econômicos. Então, hoje a zeladoria ela é sustentada muito pelo poder privado. Até a gente conseguir chegar que o poder público entendesse, hoje a gente tem um contrato de zeladoria como o Museu de Arte Sacra. A gente tem o poder
tem a contra-zeladoria da Casa das Rosas, mas foi pelo poder privado que eles entenderam a economicidade. Então, gratidão, que eu tinha esquecido de falar esse ponto. E o mais interessante, né, que é essa transformação, é a ação do voluntariado. Então, eu convido, quando a gente tiver a fazer esse chamamento, né, de trazer na Casa Amarela, a gente consegue trazer alunos de arquitetura, a gente consegue trazer essa ação do voluntariado sem precisar usar o público, vamos dizer assim, né? Então, gratidão por lembrar que o financiamento e o sucesso da zeladoria também foi o grande pilar da iniciativa privada que entendeu, mesmo não querendo entender, porque é a especulação, é aquela coisa, mas eles viram que eles podem conservar. Inclusive, eu vou fazer agora aqui um convite para vocês. No Casarão Magalhães, nós vamos ter 3 oportunidades de fazer conversas culturais, tá? Porque eles entenderam também que esse valor é muito representativo com essa fruição. Então, a gente tem os chamamentos. E eu vou contar uma coisa interessante também. Quando a gente trabalhava com restauro, a gente era mais ou menos em umas 15 ou 20 pessoas. Hoje nós já passamos das 100 pessoas pelo Brasil, trabalhando tanto em restauro quanto zeladoria e educação patrimonial. Então é o que eu falo, os frutos tão belos da zeladoria. Os frutos do restauro não estão tão belos, mas a zeladoria está trazendo esse chamamento, está trazendo essa paixão que dá vontade das pessoas saírem com a gente e fazer essas ações. Eu vou publicar um pouquinho também no nosso Instagram, para vocês acompanharem essas ações que nós estamos fazendo de sensibilização das pessoas. E também esse trabalho do urbanismo, né? Que não é só a arquitetura, é da onde você vê esse patrimônio. A gente esquece de viver na rua, a gente esquece de que o melhor lugar para se ver o patrimônio é da praça, é da calçada. Então vamos integrar também esse processo urbanístico, entender a cidade como um ser vivo. Enfim, se a gente ficar aqui, a gente fala demais, mas vamos abrir outras conversas aí, tá? Mas agradeço por poder lembrar de que muito disso é o poder econômico, a sustentabilidade, a economicidade, para a gente conseguir chegar, então, nesse resultado interessante. Gratidão. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, professora Renata. Muito obrigado, António. E então passava ao César, antes depois de eu dar as últimas palavras e apresentar a próxima tertúlia. César. Muito bem, eu vou aproveitar, acabei ficando por último, eu queria falar um pouco antes para deixar a fala final para o Secomande, mas acabou que aconteceu assim mesmo, que foi excelente. Bom, então eu vou ampliar minha fala, agradecendo inicialmente ao Toninho pelo ter aceitado, né, e eu fiz tanta anotação aqui que eu vou ter que tentar ser sucinto, né. Primeira, eu trabalho, Toninho, a questão do pertencimento no meu grupo de pesquisa, que é o Patrimônio de Pertencimento, já há alguns anos, né? E tenho a Fortaleza Barra Grande como objeto de estudo também há muitos anos. Eu não sou o guardião da Fortaleza, como é o termo que o Ciro Corrêa Lira chama o Secomande, ele é o guardião da Fortaleza. Eu sou só um discípulo dele aí, que tem trabalhado nessa, nem tanto na Fortaleza, mas mais na área de amortecimento dela e as pessoas que ali têm ela como referência, história ou não. E aí eu chego no ponto que me interessa. Toda a minha pesquisa está desenvolvida numa análise indiciária, ou seja, a criação de índices colocados das pessoas em bens, em patrimônios, e esse patrimônio pode ter uma escala doméstica, né? Então, é aquela figueira no quintal da sua casa, é a pracinha onde você brincava de bicicleta, né? Ela tem graus e graus de expansão de significado, mas o índice está presente ali. Quanto mais antigo esse patrimônio, eu entendo que esse índice vai se ficando difuso, ou seja, os pontos de referência significativa de emoção que são colocados ali passam a perder um pouco a ideia original dele. Mas eu acho que o segredo é abraçar a ressignificação desse bem, é entender que da mesma forma que aquela madeira que saiu da árvore passou a ser uma madeira morta, foi tratada para que tenha uma intenção e gerar uma outra coisa. E a partir daí, a relação das pessoas com aquele espaço gera uma outra sensação, ela vai acontecer com frequência. Temos que abraçar isso, não dá para parar esse processo, mas sim abraçá-lo, né? E esse processo ele é pautado pela forma como a nossa humanidade evoluiu.
E a gente esquece um pouco disso, que é a oralidade, né? A gente tem a imprensa de Gutenberg do século XVI, mas o ser humano está aqui por mais de, sei lá, 30 mil, 40 mil anos, né? E como é que se passou toda essa cultura? Se passou nesses elementos simbólicos que são passados de geração para geração, que são colocados em diversos índices, né? E quando eu vejo você falar com paixão sobre essa questão da zeladoria, eu vejo que não é por acaso que isso tenha se difundido de forma até mais eficaz, ou pelo menos mais forte, do que aquela coisa técnica do restauro em si. A tecnologia, ela, de certa forma, ela cria um bloqueio na percepção de que por trás daquela tecnologia que vai fazer você ter o melhor uso da cal ou de certo elemento de reposição daquilo que está sendo restaurado, ainda existe aquilo que você falou lá atrás. Vou te citar a intenção, né? Às vezes a gente vê isso no nosso trabalho com o discurso das pessoas. Eu tenho uma entrevista, não sei se você vai lembrar da Queca, que era uma pessoa quando fizeram a obra da Fortaleza lá atrás, ela foi resgatada da comunidade, ela trabalhava. Você lembra como é que é? Da comida lá, pois é. E ela, eu tenho um registro que eu tenho dela, que eu gosto muito, em que ela está falando sobre o prédio. Ela falou assim, porque esse prédio vai mudar minha vida, o prédio. E aí, um outro pode sentir uma frase herética. Como assim o prédio? Isso é uma fortificação? Isso aqui. Não, cara, é um prédio. É como ela absorve aquilo, né? E é legal entender que ela tem um afeto por aquilo que ela mesmo significou para ela um grande prédio. E ela fala do povo lá de baixo, como o pessoal da comunidade, e o povo aqui de cima da fortaleza, numa diferença de cota de 10 metros. E ela coloca elementos que você tem que saber entender porque eles carregam uma emoção e uma afiliação com aquele espaço, uma apropriação afetiva, que faz com que aquilo ganhe vida novamente. Acho que é isso, e eu fiquei com esse pensamento quando você falou disso tudo. Deixa eu fazer uma sugestão nesse teu trabalho. Ao invés de fazer o quantitativo, leva para o qualitativo. Pois é. Vê como a Unisanto se aproximou, como é que a Fortaleza estava, e às vezes nos afastamentos, porque a gente já tem 20 anos aí atuando. Sim, e tem sim. 20 anos do Amor do Secomande, do Vitor Hugo, e eu faço um desafio para você. Olhe as ações dos amores e das pessoas que chegaram junto com eles, qualitativamente. É uma provocação, só para a gente ver. A técnica foi aplicada durante os 20 anos. Só que a conservação e a vida desse edifício manteve vida pulsante enquanto tiveram pessoas que estavam ali. Ser humano. Toninho, eu concordo com você plenamente. A gente vê que você bem sabe acompanhar. Você foi lá com o Vitor, comigo, ver como é que ficou o góis, como é que ficou aquilo. Tudo muito bem, muito bom, mas falta. A vida não voltou dessa forma. Existem outros caminhos que têm que ser pensados para aquilo voltar à vida, mas isso é uma outra conversa. Tá certo? Bom, para acabar, antes de passar para o Secomande, quero que ele faça o fechamento, é dizer que uma das funções, se não a mais importante dessas tertúlias, e por isso que a gente está no 4º ano, é isso, gerar um documento, uma memória no tempo aqui, que possa ser difundida. E o Pedro Avilés veio me dizer assim, se o senhor Rui e o César deixar de difundir, Pedro, pelo amor de Deus, você tem que difundir. Você pega a sua tertúlia, que é maravilhosa, sobre o Monument Fund, pega as demais e joguem pelo mundo. Porque essa é a função de a gente estar aqui agora, trocando uma ideia, fazendo um registro para outras pessoas se sensibilizarem e isso ser uma sementinha que voa e pousa em outros lugares. Acho que é por aí. Chega. Obrigado, Toninho. Só uma lembrança também rápida, só para colocar. Nós não somos contra a ação restaurativa. A ação restaurativa é necessária para recompor, ela administra perdas. Então, a única coisa que a gente fez aqui foi pegar o restauro e colocar no seu lugar, da excepcionalidade. Isso. Vamos trabalhar primeiro na preservação, na conservação preventiva, conservação corretiva, e o restauro é excepcionalidade. Temos grandes empresas, grandes instrumentos, então a gente só vai pegar esse pedacinho do nosso patrimônio cultural, que é o restauro, e deixar um pouquinho de lado, porque ele está bem resolvido. E nós estamos discutindo a outra área, tá? Só para não falar, é contra ou a favor. Não, nós somos complementares a essa ação. Claro, exatamente. Tá bem claro, sim. Secomande, termina para a gente aí. Puxa vida, aqui. Estou bastante emocionado com esse nosso encontro hoje, Toninho. Me faz lembrar, né? Como eu conheci você e o Vitor Hugo, como eu me meti nesse negócio de fortificações, por acaso, né? E isso aí mudou completamente a minha vida, né? Quer dizer, eu passei a escrever sobre isso,
acabei entrando para a Academia Santista de Letras, fui 13 vezes ao exterior apresentar trabalhos sobre fortificações. Coloquei agora num site, que está no meu nome por causa de professor, evidentemente, um trabalho que eu peguei essas 13 viagens e transformei tudo em modelo de TCC. E me surpreendi. Isso eu estou trabalhando em cima disso uns 2, 3 meses, mas no mês de abril nós tivemos 60 mil consultas. 60 mil consultas. Porque eu transformei tudo em TCC. Agora, por incrível que pareça, sabe quantas no Brasil? 8,6%. Quer dizer, todas essas consultas são feitas basicamente no exterior, né? E só ainda para, né, eu consegui convencer a Cristiane, daí veio uma amizade tão forte como eu tenho com você, com o Vitor Hugo, ela produziu os 19 quadros, todos iguais, 40 por 30, das 19 fortificações indicadas para o Patrimônio Mundial. Né? E o que a gente já fez com isso, né, Cristiane? Puxa vida, e toda parte boa parte do meu livro está centrada em cima desse trabalho da Cristiane. Mas é isso, não é, Toninho? Poxa, você me perguntou o que eu estou fazendo pela Fortaleza? Atualmente, nada. Estou desiludido. Estou desiludido. E, vamos dizer, infelizmente, a universidade deixou de um jeito e hoje está de outro. Sim. Você sabe. Hoje está de outro completamente diferente. Não é? E eu também tenho que levar em consideração que a Cristiane falou que tem 50 anos, pô, ela está ficando velhinha. Ô, Cristiane, bota mais 40 em cima para chegar na minha, poxa. Então, né, você tem muito chão pela frente ainda, aliás, todo mundo que está aqui, né? Gostei muito do que a Marota falou, só um minuto. Tá. Eu acho que eu já tenho até pronto isso, a gente fazer uma sociedade de amigos ou qualquer coisa para tocar. Eu reparei, por exemplo, que em Portugal eles não têm o IFAM, eles têm uma sociedade civil que cuida desse. É mais fácil de trabalhar, não sei, apenas umas colocações. Mas obrigado por você, me emocionou bastante, me lembra daqueles velhos tempos, né, que nós passamos ali. Lembra? A gente não ficava só lá em cima. Você lembra que a gente convivia lá embaixo? Você lembra do Mimica? Aquele garoto que estava na comunidade, que era nosso afilhado, que ele chamava a gente de padrinho. Você lembra aquela comunidade toda que, quando estava lá, contava as suas histórias? Então, aquela fortaleza está lá pelo seu azeite. Então, a vontade sua e o que você deixou de energia lá é o que subsiste ainda. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você e com o Vitor Hugo, porque ali a gente aprendeu o que é o poder dessa coletividade. O que é aquela comunidade ajudando a gente ali, ajudando não, participando integralmente. Você lembra quando precisava levar areia lá para cima? Que a gente fazia aquele mutirão. Nem estrada, era na água. A gente ia na água com caixa d'água grande, que ganhamos da Petrobras, por sinal, para botar tudo dentro da caixa d'água e empurrando por dentro d'água. Então, lembra, o sangue e o suor que está nosso lá e da comunidade também nessa fortaleza. A gente nunca pode... Aliás, eu sugiro aí para os mais jovens, acho que todos aqui são mais jovens, não sei se o Pedro Calmon me empata comigo ali, tá? Mas todos são mais jovens. Deem uma lidinha no Mensagem a Garcia. O que você faz está muito centrado em cima de Mensagem a Garcia. Né? É vontade, garra, determinação de fazer alguma coisa e botar vida nessa coisa que vocês estão fazendo. Isso até, desculpe, hein? Eu acho que o prolongamento da minha vida vem disso, de você ver as coisas bem e não está pensando em dinheiro. Está pensando, poxa, dinheiro você já ganhou. Daqui para frente você tem que fazer alguma coisa que te dá satisfação, que te traga bastante amigo. Né? Poxa, desculpe, eu acabei me exagerando. Desculpe, hein? Tá bom. Obrigado, César.
Imagina, antes de eu passar para o Rui, eu só preciso falar uma coisa para o Toninho. Toninho, você falou da questão de divulgar, inclusive, o endereço que a menina ia colocar aqui. Depois me manda pelo WhatsApp. Se tiver algum endereço digital, alguma publicação em PDF, quando eu for editar, na descrição do texto eu já te coloco umas referências, um endereço para complementar a informação. Seria legal você me passar isso, tá bom? Ah, E agora, bacana. A gente tem uma carta do professor Carlos Lemos, ótimo. falando da zeladoria. Aí a gente vai colocar um pouco dessas ações que a gente tem, uma específica, essa carta do Lemos, aí para deixar também, para mostrar um pouco, Legal. né? Manda para Dessa mim, caminhada aí. eu vou editar com carinho. Vou ter que sofrer para editar essa parte final aqui, essa conversa de amigos aqui, mas tá tudo certo. Rui, desculpe, termine aí, por favor. Sim, senhora, muito obrigado, António Sarassá, pelo interessantíssimo apresentação e tertúlia que nos trouxe esta noite e que, de certeza, nos levantou questões muitíssimo importantes na preservação do património e como é que nós devemos olhar para estas formas de preservar coisas do passado para o futuro com as pessoas do presente. Isto é extraordinário. Muito obrigado. E já agora o António Sarazá está convidado para ficar connosco daqui a 15 dias, porque vai ouvir uma coisa que acho que lhe vai dar uma série de pistas muito interessantes. Porquê? Porque dentro de 15 dias, e a pedido dos próprios amigos brasileiros, que há cerca de 2 meses me desafiaram, que gostavam de ouvir falar das linhas de Torres e da rota histórica das linhas de Torres. Pois bem, eu consegui. Falei com a rota histórica e dentro de 15 dias vamos ter 3 doutoras, técnicas superiores da rota histórica das linhas de Torres, a Marta Fortuna, a Sandra Oliveira e a Marta Miranda, as 3, cada uma com a sua formação, uma arqueóloga, outra licenciada em turismo e outra fundamentalmente de história, vão-nos falar sobre a rota histórica das linhas de Torre, turismo, património e inovação. A comunicação que elas nos trazem vai apresentar o trabalho da rota histórica das linhas de Torres na preservação, promoção e divulgação do património das linhas de Torre, construídas para defender Lisboa da terceira invasão napoleónica em 1810. Vamos ver na prática o que é preservar património, o que é promover e divulgar esse mesmo património, envolvendo as comunidades e as povoações de toda a área, que é uma área enormíssima que cobre um território muito grande a norte de Lisboa e que envolve 6 grandes municípios. E vão-nos trazer também uma coisa muito interessante, que é um jogo de tabuleiro que se designa Napoleão Bonaparte, o princípio do fim, que é um recurso pedagógico, que é uma coisa que se pode jogar em família, que se pode jogar em crianças do primeiro ciclo, ou que se pode jogar nas universidades séniores, e que trazem um tema, um jogo de tabuleiro que cruza história com matemática, com cidadania, com o português, com as artes, com o desenvolvimento global e, por que não, com o património. Estejam connosco daqui a 15 dias. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado mais uma vez ao António Sarassá por esta extraordinária tertúlia. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Até 15 dias. Um abraço.